que estabelece que o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, uma certa coisa. Então, veja, por exemplo, o caso do Archaeopteryx, que é um fóssil muito utilizado entre os evolucionistas, porque seria a prova da origem das aves nos répteis. O que é esse fóssil? Trata-se de um fóssil, então, de uma ave com bico de ave, penas de aves. Mas, nesse bico, há dentes e uma cauda parecida com a dos répteis. Bem, do que é então? Do que se trata então esse fóssil? É uma ave ou é um réptil? Ora, é uma ave, pode ser uma ave esquisita, da mesma forma como o ornitorrinco é um mamífero esquisito, mas o Archaeopteryx é o Archaeopteryx. Ele não é ave e não é ao mesmo tempo, não é réptil e não é ao mesmo tempo. Inclusive, devemos ressaltar nesse ponto que esse fóssil, que é mostrado nos livros, inclusive eu acreditava que fosse uma coisa gigante, para justamente passar a ideia de que se assemelha aos dinossauros, é o fóssil do tamanho de uma galinha. E no período de existência desse ser, já haviam aves parecidas com as aves modernas, portanto não poderia ser um ancestral das aves modernas que teria sido originado a partir de certos répteis. Então, o que acontece é que os biólogos atuais enfrentam uma série de problemas práticos para o estudo dos seres vivos que decorre justamente da negação desses princípios. Marina, antes de prosseguirmos, passarmos para o próximo ponto dos problemas filosóficos da teoria da evolução, você de passagem usou o adjetivo modernos quando você falou de aves modernas. O que você quis dizer com isso mais precisamente? Quis dizer então aves modernas, ou seja, no período da existência do Archaeopteryx já havia aves com características semelhantes às aves que conhecemos atualmente. A estas aves que conhecemos atualmente eu chamo de aves modernas. Veja, inclusive, Guilherme, que os seres que, digamos, são modernos, os seres atuais, para a teoria da evolução, são todos o quê? Vencedores de uma luta pela existência. Todos eles trilharam uma história evolutiva, de acordo com a teoria da evolução. Passaram por etapas de luta, são todos vencedores dessa luta. E é justamente essa ideia que vai negar o princípio de analogia do ser, que é esse próximo ponto que nós devemos tratar. Dessa maneira, se são todos seres vencedores nessa luta, o evolucionismo estabelece um igualitarismo. Ele coloca como todos com o mesmo valor natural, porque todos passaram pelo mesmo processo de, digamos, refinamento da evolução. A baleia jubarte, o pernilongo, a pulga, o musgo, a samambaia, o que quer que seja que nós conhecemos, os seres modernos passaram então por esse processo de evolutivo. Então existe um igualitarismo natural que implica num igualitarismo metafísico. A teoria da evolução coloca então o mesmo valor metafísico para todos os seres e dessa forma ela nega a analogia dos seres a um ser perfeito, a um ser absoluto, ao qual todos os seres criados seriam análogos. É claro que existe uma hierarquia na natureza, nós observamos claramente isso na natureza. É muito claro como há seres menos perfeitos e há seres mais perfeitos. Veja que o ser absoluto, o ser perfeito, ele é ato puro. Ele não tem nenhuma potência, ele em nada muda. Todos os seres criados são análogos a este ser.
Eles têm o ser, eles possuem o ser, eles não são o ser. E eles se assemelham mais ou menos a esse ser perfeito. Eles estabelecem maior ou menor analogia a este ser perfeito. Quanto mais perfeito é um ser criado, menos ele vai mudar. O que é a mudança? A mudança é a passagem da potência de uma qualidade para a posse dessa qualidade em ato. O ser perfeito absoluto, portanto, se é ato puro, em nada muda. Assim, por exemplo, uma parede branca, ela é vermelha em potência, ela pode receber a qualidade da cor vermelha. Uma vez que ela recebe, ela tem essa qualidade em ato, ela mudou, deixou de ser branca e passou a ser vermelha. Os seres criados, os seres materiais, quanto mais perfeitos, mais ato eles apresentam, menos potência, portanto, menos eles mudam. Tendo mais ato, eles possuem mais determinação nessa matéria, possuem mais qualidades nessa matéria. Portanto, quanto mais ato, mais determinação, maior variedade. Por outro lado, menos mudança neste ser, porque menos potência ele tem. É o caso dos seres humanos. Existe uma infinidade de seres humanos. Nenhum indivíduo, nenhuma pessoa é igual a outra. No entanto, aquilo que é ser humano muda muito pouco. Veja, por exemplo, que não é o caso quando a gente, compara com dois pernilongos. Se a gente vê um pernilongo no canto do quarto e um pernilongo voando, a gente não distingue um indivíduo do outro. Os seres menos perfeitos possuem, digamos, menos analogia ao ser absoluto. Eles possuem menos ato e mais potência, e por isso eles mudam mais, eles têm maior possibilidade de mudança. Possuindo menos ato e mais potência, eles possuem menos determinação naquela matéria, e por isso eles apresentam menos qualidades, menos determinações, menor variedade. É justamente o caso do pernilongo. Entre, então, indivíduos de pernilongo, eu vejo que pouca diferença. No entanto, esses seres menos perfeitos, porque são mais potência, eles vão ter a possibilidade de mudar mais. Quanto mais distantes do ser absoluto, perfeito, ato puro, em que nada muda, quanto mais distante desse ser, mais muda, maior é a mudança. É o caso, por exemplo, então, dos vírus. Vejam, então, os vírus, é claro que reconhecemos vários tipos de vírus. Vírus do sarampo, da rubéola, da gripe suína, né? Mas um indivíduo vírus da gripe suína, saberemos distinguir de outro indivíduo da gripe suína? Não, porque eles têm menor variedade, porque tem menos determinação nessa matéria. Eles são simplesmente uma cápsula proteica com um certo DNA dentro e mais algumas outras características. Esse pequeno conjunto de características que eles podem apresentar variedade. No entanto, justamente porque tem mais potência, eles têm maior possibilidade de mudança. Então, é justamente quando o evolucionismo não aceita, nega a analogia dos seres, a analogia dos seres criados em relação ao ser perfeito, que eles não compreendem a mudança.
E é não compreendendo a mudança que eles vão exatamente usar mudanças acidentais que ocorrem nesses seres menos perfeitos com grande frequência como provas do que eles vão chamar de evolução, porque está havendo essas mudanças acidentais em, digamos, grande frequência. Isso seria então uma prova de uma evolução, enquanto que não está havendo mudança na forma substancial daquele ser, por mais que ele esteja sujeito a modificação, a mutações no seu DNA.